Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, elevamos os pensamentos a Jesus, inicialmente em gratidão, por estarmos aqui hoje mais uma vez reunidos para estudar a sua boa nova, que enche os nossos corações de alegria, de esperança, de consolações, pedindo a Jesus que continue nos abençoando, nos amparando a todos aqui presentes, bem como amparando os nossos lares, amparando aqueles nossos irmãos que se encontram doentes, hospitalizados, enfermos, aqueles irmãos que se encontram passando por necessidades as mais diversas. Que o Cristo possa abençoar a todos, levando-lhes felicidade, paz no coração e amenizando os sofrimentos que recaem sobre toda a humanidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal. Pois que vossos são o reino, o poder, a majestade, a glória, para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do Cristo Consolador, uma mensagem ditada pelo Espírito de verdade na cidade de Paris, no ano de 1861. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres
no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Passamos a palavra para a nossa caríssima irmã Cristiane, para que ela inicie os comentários da tarde. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe nessa tarde de sábado, né? Mais um sábado aqui, nessa fraternidade querida, né? Que nos acolhe, que traz tantos ensinamentos para a nossa vida, né? Ensinamentos importantes que nos ajudam a modificar o nosso homem velho, que nos ajudam a enxergar melhor a vida, né? Como ela é simples, como ela é bela e como nós fazemos parte dela, e a nossa importância em nos tornarmos melhores a cada dia. E hoje o capítulo, a gente não podia iniciar o ano, né, nessa tarefa com um capítulo tão belo como esse, que é o Cristo Consolador. Falarmos de Jesus, esse Espírito iluminado, grandioso, que veio aqui na Terra em missão de nos trazer um roteiro divino para as nossas vidas. Ele veio amando do nosso Pai maior, nosso Pai Criador, que está sempre nos amparando, mesmo que muitas vezes a gente não percebe. Então é sempre muito bom falar sobre Jesus, porque aquece os nossos corações, enche de fé, de esperança, de amor, de uma fé inabalável. Fé essa que nós temos que cultivar sempre, para que possamos crescer na nossa caminhada evolutiva. E Kardec, nesse capítulo 6, né, do Evangelho, se a gente perceber, é um capítulo pequeno em vista dos outros, mas de muita importância. E ele começa falando do jugo leve. Qual é esse jugo leve que o Cristo nos diz? Ele começa assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Ou seja, vinde a mim todos vós que estão cansados, que das lutas diárias, que estão com problemas, com dificuldades, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Esse fardo leve que o Cristo se referia é porque todos aqueles que aprendem e procuram colocar em prática na sua vida as lições do Cristo, eles começam a enxergar a vida de uma outra maneira. O fardo que antes era pesado pelas lutas, pelas dificuldades, passa a ficar mais leve, mais suave, porque a gente passa a enxergar a vida da maneira que o Cristo tentou nos mostrar, nos exemplificou na sua passagem que ele esteve aqui na Terra. A gente começa a ver e a enxergar com mais tolerância as dificuldades dos outros. Começamos a enxergar com mais paciência, com mais amor. Passamos a colocar dentro do nosso coração o sentido de sermos úteis, de ajudar aqueles que necessitam. Então, assim, meus amigos, a vida fica mais leve, o fardo fica mais leve. Depois Kardec nos fala do Consolador prometido. Que Consolador era esse? Jesus, né, como nosso governador da terra, ele quis nos deixar, sabia que precisaríamos de um outro Consolador quando ele se fosse. E esse Consolador iria relembrar o que o Cristo já havia dito
e também falar de outros ensinamentos que o povo daquela época não tinha capacidade ainda de compreender, de entender. E aí vem a doutrina espírita, aí vem o espiritismo, que traz para a gente uma claridade assim, fantástica de como funciona os planetas, de como funciona a nossa Terra, de a finalidade de estarmos aqui, a finalidade das provações, mostrando que todo sofrimento tem uma razão, uma causa justa de ser e um fim útil. E mais, que todo sofrimento é temporário, tem um prazo para se terminar. E nós sabemos, meus irmãos, que a dor, ela serve para nos fazer crescer, para nos modificar. Ela mostra aonde nós temos que melhorar, se somos muito egoístas, se somos muito orgulhosos. As dificuldades vêm ali para mostrar, olha, eu tenho que melhorar esse ponto. Eu tenho que melhorar, ser mais tranquilo, ser mais paciente, ser mais tolerante, enfim. Ela serve para abrir os nossos olhos. O Espiritismo mostra também que a vida aqui na Terra é uma passagem. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. E aqui na Terra, nós viemos com uma missão de melhorarmos, de reajustarmos com aqueles que a gente teve algum problema no passado. Viemos também promover o máximo de bem possível àqueles que estão em nossa volta. E aí vem agora a instrução dos Espíritos, que é a mensagem dessa tarde. Na verdade, o Espírito de Verdade nos traz 4 mensagens e hoje estudaremos o item 6. E é interessante porque é uma mensagem pequena, mas que vale a pena a gente procurar entendê-la melhor, ponto por ponto. E eu tirei alguns pontos aqui mais relevantes para o estudo de hoje. Diz o Espírito da Verdade o seguinte: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Quem são os pobres deserdados? São os sofredores, são aqueles que passam por lutas, são todas as pessoas que estão vivendo provações, seja através da doença, seja através de questões financeiras, seja através de um parente doente com algum problema. Então, todos, o Cristo diz, venho instruir e consolar. Ele já traz aqui um consolo. Que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, mas que esperem. Os anjos consoladores lhes virão enxugar as suas lágrimas. Olha que belo, né? Elevem a sua resignação ao nível das suas provas. O que o Cristo queria nos dizer? Bom, nós sabemos pela doutrina espírita que antes de reencarnar, nós fazemos e nós aceitamos todas as provas que iremos passar aqui na Terra. Então, a gente já nasce com esse conhecimento, mas fica esquecido, adormecido. E ainda bem, né? Imagina se a gente lembrasse que a gente está junto com aquela pessoa que nos causou algum mal em outra vida, seria difícil de ter a reconciliação. Mas aí, a gente já sabe disso, a gente já faz essa programação toda lá em cima. E para que serve isso? Para nos mostrar que a gente vem aqui na Terra com as lutas que a gente consegue suportar. Para mostrar que todos nós temos os ombros fortes, temos a capacidade de vencer os obstáculos que surgem diante da gente. E ele fala, podem chorar, mas esperem que os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Sim, os nossos anjos da guarda,
aqueles amigos que nós fizemos em várias reencarnações, que fazem parte da nossa família espiritual. Eles estão do nosso lado sempre. Eles vibram pelas nossas vitórias e estão sempre nos ajudando. A gente que muitas vezes não percebe, mas eles estão sempre nos ajudando e nos sustentando. Continua aqui a mensagem. Obreiros, o trabalho das vossas mãos vos fornece os corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Outra passagem bonita, mostrando para a gente que o nosso trabalho aqui de cada dia, né, na senda terrestre, ele nos fornece o pão para o nosso corpo físico, o alimento para o nosso corpo físico. Mas as lições divinas trazidas por Jesus, trazidas por essa doutrina maravilhosa, elas alimentam a nossa alma. Elas nutrem a nossa alma de fé, de esperança, de certeza de que Deus é o nosso Pai maior, está sempre nos guiando, nos abençoando. E isso nos traz a confiança necessária para resolvermos e solucionarmos os nossos problemas. Continuando aqui, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Então, olha que bacana. Aqueles que conseguem suportar as suas dores, as lutas, com resignação, com tolerância, e ainda assim conseguem ajudar aquele que também sofre, que estendem a mão, esses são bem amados do Cristo. E aí nós lembramos aqui que tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta o amor, se a gente planta a tolerância, a paciência, se a gente ajuda o nosso irmão, o nosso semelhante, quando estivermos em momentos de sermos assistidos, a assistência virá, a ajuda virá. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Olha aí o Cristo, né? Porque o Espírito da verdade é Jesus. Olha o que ele nos fala. Instruí-vos na preciosa doutrina, nessa doutrina que nos clareia a visão, que nos mostra os ensinamentos que precisamos para encontrarmos a felicidade relativa, para vivermos em sociedade, em harmonia, em equilíbrio, para equilibrarmos a nossa mente, equilibrarmos as nossas ações, para sermos úteis. Então vamos instruir nessa doutrina renovadora, que nos modifica a cada dia. Estou convosco, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida. Aqui ele se refere a nós que estamos encarnados, cativos, presos no corpo físico, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. Ou seja, estou convosco, ele diz, eu estou com vocês, vocês que estão reencarnados, que estão presos nesse corpo, que é um envoltório, né, divino, mas quando vocês alcançarem a liberdade do Espírito, vocês irão ter comigo em comunhão. Assim, aqueles que tiverem e que viverem o amor do Cristo, os ensinos do Cristo. Então, é um consolo para todos nós, mostrando também que somos criados simples e ignorantes, mas que um dia, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, nós alcançaremos também a perfeição. E aí eu trouxe uma página do livro A Caminho da Luz, porque nos meus estudos que eu fiz, eu achei muito interessante essa página. E esse livro é muito bom, quem tiver interesse de ler,
ele mostra a evolução do planeta, a criação, né, as religiões, e ele fala uma página que Emmanuel nos fala do Cristo. Olha que belo que ele nos diz: o Cristo inconfundível. Jesus assinala a sua passagem pela terra como um selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há mais de 2000 anos. Respeitando as leis do mundo, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, piedade e de amor. Com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes, ele ensinou: amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única até agora na face da terra. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados, que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos, mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, aonde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada definida pelo pensamento moderno como coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações, síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam. E desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendesse e ensinasse aos seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Longe dele, a nossa vida se torna triste, se torna confusa, se desequilibra, e aí as dificuldades surgem. E para terminar a minha participação, eu trouxe aqui uma poesia muito bonita de Maria Dolores, que chama-se Palavras da Fé. E a poesia é tão peculiar, né? Porque em cada palavra a gente medita, pensa, reflete. Então é muito bom. Prestem atenção. Palavras da fé. Nunca te des por inútil. Mesmo em ação de alto nível, não afirmes impossível. Nem te digas sem valor. Deus em ti é a própria vida, mantendo-te instante a instante
em doação incessante por fonte viva de amor. Não és um astro, no entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Não inventaste a semente, nem a romã cetinosa. Não sabes tecer a rosa, mas pode assar o pão. Não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento, em redemoinho violento, quando ruge a destruir, mas tem o conhecimento de quem guia a natureza, exterminando a tristeza no dom de fazer sorrir. Não esmoreças no mundo, trabalha, ajuda e esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece. São em conta os dotes teus, ampara, acalma e perdoa. Qualquer migalha do bem, na terra e no mais além, é bênção do amor de Deus. Então, que Jesus esteja sempre amparando os nossos corações, enchendo os nossos corações de fé, de esperança, de amor, de confiança, pois não estamos sozinhos. O Cristo está conosco, e os teus anjos também estão conosco. Então, que Jesus nos abençoe. Meus prezados irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus continue a nos amparar, nos proteger e nos guiar. Hoje nós estamos estudando, conforme vimos pela leitura inicial e pelos comentários da Cris, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título O Cristo Consolador. E esse capítulo, intitulado dessa forma por Kardec, assim o foi, e começa ele com uma passagem do Evangelho de Mateus, no qual Jesus dizia: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, meus irmãos, nos prometia o consolo, o alívio, nos prometia a tranquilidade diante das lutas e das dificuldades que a gente vive, nos iluminava o caminho para que a gente soubesse qual caminho escolher, quais escolhas fazermos diante de tantos dilemas, de tantas dificuldades com as quais a gente se depara. O Mestre trazia a fórmula da paz, a fórmula do amor. Não é à toa que ele também nos disse em outra ocasião: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus ensinou para a gente o padrão verdadeiro do amor e nos pediu depois, já lá na casa de Pedro, quando era a oportunidade da despedida dos apóstolos na Santa Ceia, que todos nós nos amássemos como Ele nos ensinou a amar. Pois bem, meus irmãos, Jesus prometia que voltaria um dia, não pessoalmente, mas nos falou, conforme também o Evangelho de João, que se o amássemos, que guardássemos os seus ensinamentos, que ele enviaria outro Consolador a fim de que ficasse eternamente conosco. E esse envio se deu há praticamente 150, 160 anos atrás, com a chegada do Espiritismo no mundo, resgatando para a gente toda a clareza que o Evangelho de Jesus tem, toda a simplicidade, mas não somente isso, ampliando as lições que o Cristo ensinou, porque nem tudo Jesus pôde ensinar. As pessoas não entendiam, traziam consigo limitações de ordem intelectual, cultural, de ordem moral também.
não havia ainda maturidade suficiente para a gente compreender tudo que o Cristo tinha por ensinar, e mais, o seu tempo também era curto. O Mestre lançou os fundamentos, os alicerces de uma doutrina de amor que ainda hoje não foi completamente vivida, nem entendida, e que nós estamos ainda em curso de aprendizagem. Agora, para poder resgatá-la em sua pureza, dado que os homens iriam distorcê-la, como também trazer lições novas que ele não pôde à época ensinar, chegou para nós o Consolador. E nesse capítulo, onde a gente tem a referência à chegada ao Consolador, nós temos aqui 4 mensagens do Espírito de verdade, que conforme a gente observa e sente, é o próprio Cristo nos dizendo como, por exemplo, venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Mais adiante, na mensagem de hoje, ele nos fala também: e eu, o jardineiro divino, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Então, meus irmãos, aqui Jesus de fato está de volta. Está de volta para nos instruir, nos consolar e para nos trazer alguns pontos que a gente deveria observar. O Cristo, em especial nas mensagens presentes nesse capítulo, vai muito nos falar sobre a necessidade da instrução, de nós nos instruirmos uns aos outros, de nós nos ajudarmos a compreender melhor o cristianismo e a doutrina espírita, de que compete a cada um de nós a tarefa de ajudar o irmão que sabe menos, de ajudar dentro das possibilidades que estão aí ao nosso alcance. Nos diz, por exemplo, a mensagem do item 5, espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. E aí, continua dizendo: eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos falam, irmãos, nada acaba, nada perece. Jesus é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então, nós vamos ver nessa mensagem, bem como no item 6 que nós estamos estudando hoje, Jesus sempre nos pedindo, nos instruindo para que a gente se ajudasse, não só nos atos de caridade, na paciência, na tolerância, na beneficência material, mas especialmente para que a gente instruíssemos uns aos outros mutuamente. A gente ajude aqueles que ignoram, que estão nas trevas do desconhecimento, da ignorância, porque através dessa ajuda nós temos como agir de maneira diferente. Portanto, meus irmãos, no nosso item de hoje, nós vamos aqui nos concentrar no seguinte ponto da mensagem que foi lida e comentada para nós. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Então, o que é que alegra o coração de nosso Mestre Senhor Jesus? A resignação nossa diante das lutas que a gente enfrenta, a postura nossa de enfrentá-las e não fugir das dificuldades, a postura nossa de procurar não sermos pesados aos nossos semelhantes à nossa volta, enfrentarmos as lutas e problemas que estão aí à nossa frente, mas além disso, quando a gente faz o esforço de assistência àqueles que estão à nossa volta. Não nos basta resolvermos os problemas e as dificuldades que somente nos dizem respeito. É necessário que nós ajudemos quem está à nossa volta e que está passando por problema, que está passando por dificuldade. E nós sempre temos algo a oferecer, algo a fazer em benefício deles. Instruí-vos na preciosa doutrina, que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Todos nós, meus irmãos, que compreendemos o Espiritismo,
aos poucos nós vamos afastando do nosso pensamento e da nossa conduta alguns pontos que nos fazem muito mal. Entre eles, o sentimento da revolta. O que é o sentimento de revolta? É o inconformismo nosso diante de alguns problemas e dificuldades que nos visitam. Às vezes, antes de conhecermos a doutrina, diante de um ou de outro problema, a gente assim falava: eu estou revoltado com essa situação. E isso é algo que aos poucos vai sumindo do nosso vocabulário, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Nós sempre devemos nos policiar para nem mesmo expressarmos dessa forma. Por quê? Porque revolta é sinônimo de inconformismo, de não aceitação e mesmo de questionamento de Deus diante daquilo que nos acontece. E nós vemos pessoas que manifestam revolta com as dificuldades materiais que vivem, com os problemas de administração coletiva, com um ou outro governante que não lhe agrada, que manifesta revolta diante de uma situação do dia a dia, no transporte público, no trânsito, e tudo isso significa algum ódio que a gente guardou dentro de nós, e que está nos adoecendo, que está nos fazendo mal, e que a gente sempre deve fazer o esforço de quê? O esquecimento das ofensas, o perdão dos ultrajes, de qualquer ofensa que nos seja dirigida, para que a gente então, a partir do conhecimento da doutrina, tudo o que nos acontece tem uma explicação. Todo sofrimento uma causa justa, seja no aspecto individual, seja no aspecto coletivo. Se um povo todo sofre por alguma circunstância, talvez seja uma prova coletiva daquela coletividade, daquele povo, daquela vizinhança, daquela cidade, daquele país. O Espiritismo nos ensina isso. Portanto, existem provações e expiações individuais e coletivas, que respondem a um plantio feito no passado, individual ou coletivamente. E, portanto, meus irmãos, nós vamos afastando de nós, à medida que a gente se instrui, o sentimento de quê? Da revolta. Aprendendo o quanto o sofrimento nos ensina, em todos os aspectos da vida. Vamos lá. O que a doença física, por exemplo, nos ensina? O valor da paciência, a necessidade de cuidarmos da saúde, do corpo físico. O que, por exemplo, um outro sofrimento, como as dificuldades materiais, nos ensinam? A combater o desperdício, a revisar as nossas necessidades, a vermos se aquilo que a gente tem por necessário, às vezes não é um supérfluo. Vão nos ensinar também a viver com mais simplicidade. E assim, portanto, a gente extrai lições desse aspecto. O que o abandono ou a solidão vai nos ensinar por sua vez? A necessidade de cultivarmos amizades, de cuidarmos daqueles que Deus nos deu por amigos na vida, ajudando-os, preocupando-nos com eles, zelando pela sua saúde, pelo seu bem-estar. Toda luta, toda dificuldade traz uma lição valiosa. Se a gente soubesse se aproveitar de cada lição que o sofrimento nos traz, nós já estaríamos avançando a uma velocidade muito mais rápida, muito mais intensiva. Todas as lutas e sofrimentos, portanto, trazem lições de grande valor. Ainda, meus irmãos, dentro do nosso estudo de hoje, nós observamos aqui de que o Espírito de Verdade nos pede muito para que a gente se instrua uns aos outros. Nós então nos lembramos de uma lição, de algumas lições presentes em um dos livros que vez ou outra a gente estuda e comenta aqui no Solar, que diz respeito às tarefas e aos trabalhos que nós temos na fraternidade espírita. E, portanto, essa lição é uma lição de irmão X, que tem por título O Mensageiro da Estrada. Está no livro Estante da Vida. Nós vamos aqui, portanto, nos dedicar a lermos e comentarmos essa lição com muita calma, para que a gente possa extrair tantos pontos valiosos que ela nos oferece. Então vamos lá.
mediunidade a serviço dos semelhantes. Diz você que isso custa caro e fala em renúncias e problemas pessoais. Então, dentro do pedido da mensagem de hoje, de que a gente se instrua, para que essa instrução aconteça, um dos pontos mais importantes é que uma casa como essa esteja sempre em funcionamento, através das suas reuniões públicas, dos encontros de estudo, das aulas de evangelho, as crianças e jovens que nós temos aqui, bem como também, meus irmãos, das demais iniciativas que essa casa sustenta ao longo do tempo. Como que nós poderíamos instruir e ensinar o Espiritismo, eliminando, por exemplo, o papel que uma casa como essa exerce na coletividade? Quantos de nós fomos e ainda somos instruídos aqui, com o passar do tempo, seja na escola de evangelho, seja nessas reuniões públicas de estudo, seja em alguns estudos que vez ou outra a gente faz, seja no trabalho de divulgação do livro espírita. Portanto, a manutenção e o funcionamento de uma instituição como essa a qual os nossos corações estão ligados é muito importante. E para todos nós tem alguma tarefa, tem algum trabalho, tem algum a fazer que nos diga respeito. Entretanto, a maioria das pessoas costuma, diante das tarefas e das responsabilidades, enumerar as dificuldades que existem para que aquela tarefa seja cumprida. E aí a gente tem como rapidamente aqui enumerar. No dia de hoje, por exemplo, nós passamos aqui por muitos dias chuvosos em Belo Horizonte, né? Hoje estiou um pouquinho. Talvez qual que fosse a maior vontade nossa? Opa, no sábado de janeiro à tarde estiou, eu vou passear, né? E portanto, talvez o impulso nosso fosse para ir para um clube, para ir para uma praça das que tem aqui em Belo Horizonte, fazer uma viagem breve aqui nos arredores da nossa cidade, enfim, e nós escolhemos estar aqui. Ou poderíamos estar descansando em casa, no conforto que o lar nos oferece, vendo televisão, sentados no sofá, deitados numa cama, e tantas outras situações que tem, especialmente considerando que muitos de nós aqui trabalhamos a semana toda, tivemos dificuldades, problemas, e poderíamos, portanto, nos julgar com o direito. Agora eu tenho a minha hora de descanso. E, portanto, meus irmãos, a gente costuma enumerar muitos sacrifícios e as renúncias às quais nós somos chamados. Não só num dia como o de hoje, como também na continuidade da tarefa, vai pedir a gente o quê? Senso de prioridade de estarmos aqui aos sábados, ou às terças, ou às quintas, pontualidade. E às vezes vai nos pedir até algo mais, por exemplo, no que diz respeito aos irmãos que participam das reuniões mediúnicas que existem nessa casa, por exemplo. No livro Desobsessão, nós temos aqui vários capítulos que falam sobre o preparo para participar de uma reunião. Pedem, por exemplo, para que a gente se abstenha de alguns alimentos, para que a gente evite o consumo de álcool, para que a gente fuja ou evite ao máximo temperos muito fortes, para que a gente evite também o hábito de fumar para aqueles que ainda têm. Portanto, tudo isso, meus irmãos, é algum grau de sacrifício ou de renúncia diante da nossa conduta, daquilo que a gente costuma fazer. Nos pede também para que a gente tire algum tempo de descanso antes da reunião. Enfim, vários pontos que às vezes ferem o nosso comodismo. E continua agora, irmão X, dizendo o seguinte: mas esquecer-se-á você dos benefícios que os dotes mediúnicos trazem a todos aqueles que os colocam a trabalho na extensão das boas obras? E quantos benefícios nos são trazidos pelo trabalho mediúnico, pelo trabalho de esclarecimento, por trabalharmos como professores de evangelho, como explicadores e divulgadores da doutrina espírita, por trabalharmos na livraria ou nenhuma outra frente de trabalho da casa espírita? Você se esquece quantas vezes a empresa do bem
lhe livrou o coração às garras do mal? Pense nisso, meu caro, e não atire fora as suas vantagens, que superam de muito os obstáculos que porventura lhe atrapalhem a vida. Então, meus irmãos, nós não temos como avaliar quantos benefícios recebemos quando nos empenhamos nesse trabalho do Cristo, seja em qual tarefa for. Nós sabemos, por exemplo, que nas reuniões mediúnicas, cada irmão que está ali presente, mesmo que se for numa subcorrente, tem um papel relevante de apoio e de ajuda. Na casa, aos sábados, quantas e quantas frentes de trabalho funcionam, e às vezes a ausência de um ou de outro cooperador pode ser o suficiente para que aquela tarefa não funcione naquele dia. E assim acontece no trabalho da divulgação, assim acontece nas atividades de assistência social, nas reuniões de toda ordem. Ainda no livro Desobsessão, nós vamos ver aqui os benfeitores falando para a gente de quantos benefícios que a gente recebe e muitas vezes a gente nem percebe. Através do trabalho no bem, temos os nossos caminhos mentais arejados. Portanto, se às vezes a cabeça estava confusa, sem saber o que fazer, ou diante de dilemas difíceis, muitas vezes as soluções são inspiradas. Eles ainda nos imunizam contra os perigos da alienação mental, estabelecem vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós, numa extensão que por enquanto não somos capazes de calcular. Portanto, através dos trabalhos nessa casa ou em outras casas como essa, males são evitados, doenças desaparecem, curas são promovidas. Através desses trabalhos, obstáculos obscuros desaparecem, insucessos, além de obtermos com seu apoio amplos horizontes do entendimento da vida e recursos cada vez maiores para agir diante do próximo. Então, meus irmãos, os benefícios são muito grandes e a gente deveria avaliá-los um tanto mais antes de pensarmos somente nas dificuldades ou nas renúncias e sacrifícios que temos por estarmos presentes nessa casa em suas tarefas. A esse respeito, conto a você, em versão nova, uma lenda antiga que corre o mundo cristão desde longo tempo. Então o irmão X vai aqui nos contar uma história para ilustrar o que ele nos falou. Certo homem que reencarnou a fim de educar-se em duras provas, quais sejam enfermidades, abandono e solidão, montou a choupana que lhe serviria de casa à beira de uma estrada deserta e poeirenta, por cima de um fundo vale, onde uma fonte permanente mantinha no chão seco larga faixa de verdura. Então, nós começamos a ver aqui uma história de um homem que, tal como a maioria de nós, reencarnou com o objetivo de passar por muitas dificuldades. Ele teria uma vida, meus irmãos, cheia de lutas, principalmente abandono, solidão, e passaria também por muitas enfermidades. Então vocês imaginem a pessoa que mora sozinha, que não tem ninguém ao seu lado e que às vezes ainda está enfermo, né? Eram as lutas que ele tinha por enfrentar, tal como acontece a cada um de nós. Alguns de nós vêm com lutas no que diz respeito à vida material, outros vêm com os problemas de enfermidade, outros com problemas de convívio familiar, algum parente difícil. O fato é que cada um de nós tem a sua cruz, a sua dificuldade por viver. E aquele personagem, o que aconteceu com ele? Ele montou a casinha dele numa estrada, num lugar muito ermo, muito afastado, sendo que a casa dele ficava à beira da estrada e lá no fundo de um vale havia uma fonte de água permanente, que nunca secava. Portanto, ele tinha ali
com o trabalho de descer e buscar água para ele, tinha uma fonte permanente de água com a qual ele podia contar. E a história continua. Viajores iam e viam, fossem eles ocupantes de carruagens ou simplesmente pobres romeiros a pé, ei-los que paravam junto ao casebre, contentes e agradecidos por encontrarem ali, com o homem solitário, uma bênção muito rara na região, a água pura. Então vocês imaginem, numa estrada poeirenta, um lugar muito ermo, pessoas que viajavam a pé, outras em carruagens, mas todas elas sabiam o seguinte: olha, naquela casinha, naquele ponto da beira da estrada, você pode parar lá que você vai achar água para matar a sede. Seja a sua, seja dos animais, né, que estão ali lhe conduzindo. E no deserto é o bem mais valioso. A ausência de água é capaz de tirar a vida, né, tanto de nós, criaturas humanas, quanto dos animais que nos servem. O ermitão, em demonstrações de bondade constante, várias vezes diariamente, descia em costa agressiva até o manancial e enchia o cântaro, o vaso de barro que ele tinha, regressando o morro acima, somente no intuito de oferecer água cristalina aos viajantes diversos. Então, meus irmãos, entre a casinha na beira da estrada e a fonte de água, tinha uma encosta bem íngreme, um morro bem acidentado que ele descia, vazio, e precisava subir como? Com o vaso cheio d'água. E ali não era fácil, mas ele sabia o seguinte: olha, mais cedo ou mais tarde, alguém aparece aqui na minha porta. E se eu não tiver água para oferecer, o que há de ser dessas pessoas? Então ele sabia que ele precisava descer, fazia isso de bom grado, feliz por poder ajudar as pessoas, pelo menos nesse ponto das necessidades delas. No objetivo de auxiliar, eis então que entrou em contato com o espírito angélico, a quem o Senhor incumbira de velar por todos os que transitavam por aquela extensa rodovia, e o eremita, profundamente emocionado e feliz, passou a chamar-lhe anjo da estrada. Então, como Deus, conforme nós vimos na lição, Jesus sempre está conosco, sim. E de maneira a oferecer ajuda e suporte aos viajantes, ele havia designado um anjo para cuidar das pessoas que passavam ali por aquela estrada. Só que o anjo não tem mãos humanas para poder buscar água lá embaixo. Precisava de alguém que o fizesse. E foi então que ele se aproximou daquele ermitão e juntos eles desciam todos os dias para o fundo do vale, buscavam água para poder oferecer aos viajantes. E ele então foi conhecido, chamado pelo ermitão como o anjo da estrada. Estabeleceu-se então entre os dois suave convívio. Nenhum dos passantes lhe via o celestial companheiro. Então aquele espírito, somente ele enxergava. Os viajantes que passavam por ali não observavam. Entretanto, para o solitário, aquele benfeitor espiritual se transformou em presença sublime. Se cansado, eis que o anjo lhe restaurava as energias. Se doente, recebia dele algum remédio que o curava. Se triste, recolhia os seus convites confortadores, e quando em dúvida sobre doenças e dificuldades naturais do cotidiano, tomava-lhe as sugestões tocadas de amor. Então vejam que amizade bonita que ele tinha com aquele espírito. Em tudo ele o ajudava, nas doenças, nas dificuldades, até mesmo nas tristezas, ele conversava e trazia consolo, paz e esperança para aquele ermitão. O amigo do céu descia com ele até a fonte, quantas vezes fossem necessárias, ajudava-o a transportar aquele vaso de água cheio, contava-lhe histórias das casas, das mansões divinas, ou seja, do mundo espiritual,
recobria-lhe a alma de tranquilidade e de júbilo, de alegria serena. O tempo rolou e 30 anos se passaram sobre aquela amizade entre duas criaturas que viviam em mundos diferentes. Então, durante 30 anos, eles desciam, buscavam água, conversavam, um ajudava o outro, e eles cumpriram aquele papel ali junto aos viajantes. A estrada era sempre uma estalagem da natureza, albergando viajores que se renovavam constantemente. Mas o ermitão, conquanto satisfeito, mostrava agora a cabeleira branca e os ombros caídos. Então o tempo foi passando e ele, antes homem forte, cheio de saúde, agora já acusava, os sinais ali dos anos que se passaram. Certa feita, um homem prático de passagem por aquele lugar, ele observando a cabeça vergada ao peso daquele vaso pesado do cântaro bojudo, observou-lhe conselheiro. Então, um dos viajantes ali um dia, vendo ele carregando aquele peso todo, aquele vaso de água pesado, comentou com ele o seguinte: meu amigo, por que um sacrifício assim tão grande? Não seria melhor e mais justo transferir sua casa para junto da fonte, lá no fundo do vale, ao invés de buscar a fonte para sua casa? O doador de água, então, sorriu de alegria. Como que ele não pensou nisso antes? Da ideia à realização, passaram-se poucos dias. Então ele pensou: meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso? Esse tempo todo, fiz a minha casinha aqui na beira da estrada e todo dia desço para buscar água lá embaixo. Como é que eu não pensei antes de colocar minha casinha lá embaixo, no fundo do vale, do lado da fonte? E aí fica muito mais fácil para mim. No entanto, à medida que ele agora preparava a sua mudança, carregando o velho material de sua cabana para o fundo do vale, eis que ele então observa o seu amigo Angélico, o anjo da estrada, chorando muito. Anjo bom, por que choras? E a resposta veio: pois você não percebe? Concedeu-me Jesus a tarefa de proteger as vidas de todos que se arriscam na estrada. Enquanto lá te achavas oferecendo água limpa aos que viajam com sede, tinha eu a permissão de trocar contigo as bênçãos da amizade. Mas agora, se preferes o menor esforço, é então necessário que eu aceite ficar longe de você, que eu me resigne, esperando que alguém então se decida a me ajudar. Junto dos viajantes que me cabe amparar, na condição de zelador do caminho. Então ele falou: meu amigo, eu estava aqui com você todo esse tempo porque você sempre me ajudou a cumprir minha tarefa. Mas agora que você quer se afastar por comodismo, eu preciso achar alguém que me ajude. E, portanto, estou me despedindo de você. O eremita não hesitou. Suspendeu a mudança. Voltou ao lugar primitivo, retomou sua alegria e paz de espírito ao pé da multidão anônima a que prestava serviço e preferiu trabalhar e ser feliz na companhia do mensageiro celeste, com quem partiu para o mais além, anos depois, no dia em que lhe surgiu a morte do corpo. E aí, irmão X conclui para nós: como é fácil de ajuizar e de ver, meu caro amigo. Abençoe a sua possibilidade de descedentar os peregrinos da viagem terrestre, com as águas puras da fé viva, esclarecimento, pacificação e consolo, sem se fixar nos eventuais sacrifícios que isso lhe custe. Você entenderá um dia que vale muito mais livrar-se alguém de aflições e tentações junto dos espíritos amigos, que viver à conta de nossas próprias imperfeições das existências passadas
e que é muito melhor desencarnar sofrendo, mas servindo o próximo, em favor da própria libertação, que ter de acompanhar o desgaste do corpo, pouco a pouco, em facilidade e descanso, para afundar de novo no momento da morte, na corrente profunda das nossas paixões e desequilíbrios. Então vejam, meus irmãos, que essa lição muito nos ensina. Se nós avaliarmos os pontos que essa lição nos deixou, nós observamos que essa casa muito se assemelha à casinha da beira da estrada. O solar é esse lugar onde a gente sabe que vai vir e que vai encontrar aqui a água pura. Não a água pura que mata a sede do corpo, mas a água pura da doutrina espírita, das lições de Jesus. E como são numerosos os viajantes que vêm, que nos visitam em busca de um pouquinho dessa água ao longo do tempo. Agora, para que a água chegue e seja oferecida, nós vemos também por meio dessa lição que é necessário algum esforço de que a gente busque a água na fonte. A fonte, meus amigos, está aqui, ó. E portanto, nós, na condição do eremita, limitado, cheio de dificuldades, fazemos um pouquinho de esforço, buscamos um pouco da água para oferecer aos irmãos nas tarefas dessa casa. E, tal como o eremita, que buscava água para oferecer aos viajantes, quem que era também o primeiro a matar a própria sede? Ele mesmo. Então, à medida que a gente traz a água para ser oferecida aos viajantes que vêm, que visitam essa casinha na beira da estrada da vida, nós também temos a nossa sede atendida. E conforme segue a lição, os anos vão se passando. E mesmo, meus irmãos, que nós, após alguns anos, sejamos convidados por alguém prático da vida, que vire para nós e fale assim: quantos anos você frequenta o solar? Eu frequento há 30, 40, 50 anos. Pois é. Por que você não pega essa luz do conhecimento que você tem lá? Leia os livros em casa. Aprenda a doutrina, ou mantenha a sua alma alimentada ou descedentada através da luz que vem dos livros, mas dentro da sua casa. É muito mais fácil, no conforto da sua casa. E de fato, num primeiro momento, o convite é tentador. Ficar em casa, lendo os livros e recebendo esse conhecimento que a gente recebe aqui, parece que é o mais aconselhável. Mas depois, meus irmãos, a gente chega à conclusão de que se assim nós fizermos, nós vamos perder a companhia de quem? Dos anjos da estrada. Eles que vêm aqui nos ajudam a trazer essa água, nos ajudam a achar as páginas, nos ajudam a matar nossa própria sede. Eles vão virar para a gente e falar: olha, já que você não quer mais oferecer água, nós precisamos de alguém que o faça. Então, infelizmente, eu não vou poder mais ficar na sua companhia. Eu vou ter que procurar alguém que leve a água para os outros. E aí a gente começa a adoecer direto, começa a arrumar um tanto de problema onde não tinha, e a vida da gente vai acabar complicando se a gente resolver mudar a casinha lá para o fundo do vale. Então, meus irmãos, que a gente possa agradecer a Deus essa oportunidade de trabalho e nos dedicarmos a ela com o melhor que a gente tiver, porque por intermédio desse trabalho abençoado, de oferecermos a água do Cristo, a água da alma aos nossos irmãos que nos buscam, nós também temos a nossa sede atendida e, mais do que isso, teremos o amparo dos anjos, dos benfeitores dessa casa e de outras casas como essa. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos. Meus irmãos, minhas irmãs, gostaria que todos prestassem atenção aqui no aviso que nós vamos proferir. A partir de terça-feira próxima, nós voltaremos à distribuição do leite.
como sempre fizemos ao longo de muitos anos da existência dessa casa. Então, atenção, a partir de terça-feira, após a reunião aqui do salão, os nossos irmãos Paulo e Maria Luísa voltarão a distribuir o leite de conformidade com o que era feito antes de nós interrompermos aí as atividades da casa por força da pandemia da Covid. E então fiquem já sabedores dessa novidade. O segundo aviso é que nós vamos proceder os passes, logo após aqui a reunião. Aqueles que desejarem tomar os passes, podem formar a fila aqui no salão, para que os passes sejam recebidos. Nós vamos pedir ao nosso irmão Leal para fazer a prece de encerramento dessa parte. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, mentores, benfeitores, amigos espirituais, ao elevarmos os nossos pensamentos ao plano astral superior, agradecidos pela oportunidade de estudo, reflexão nesta tarde, gostaríamos de dizer que, dentro das possibilidades de cada um, do processo evolutivo, as lições aqui apresentadas seriam o reflexo das nossas próprias necessidades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentativas, mas a tudo oferecemos a seu perdão e a sua misericórdia, em nome da paz e da serenidade. Graças te damos, Senhor, que assim seja. E com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, nós encerramos a primeira reunião de estudos evangélicos e doutrinários dos sábados do ano de 2023, na santa paz do Senhor, que assim seja.